Pessoal, o podcast de hoje é sobre o Poder Judiciário no município de Anastácio. A fraude no INSS, atendimento de vítimas de crimes graves com cães, condenação no tribunal de júri, os próximos julgamentos em Anastácio, violência doméstica, liberação de verbas para projetos sociais. Estes e outros assuntos você terá conosco aqui no podcast de hoje. Estamos recebendo no estúdio do Pantaneiro, por ocasião dos 60 anos da circulação do primeiro jornal Pantaneiro, o juiz de direito da comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli. Obrigado por aceitar o convite, meritíssimo, estar aqui hoje conosco. Bom dia, Robson. Bom dia a toda a população de Aquidauana, de Anastácio. Parabéns ao Pantaneiro, 60 anos. Isso não é para qualquer instrumento da imprensa. É algo muito importante. Como eu estava dizendo anteriormente, o seu jornal aqui da sua equipe é visto todos os dias, né, por centenas, milhares de pessoas. É uma forma de se trazer conhecimento, de trazer informações a toda a população. Parabéns, então, que vocês tenham muito sucesso, que vocês tenham cada vez mais longevidade. E obrigado por essa oportunidade, essa abertura de espaço, trazer o Poder Judiciário até aqui ao seu estúdio, a fim de que nós possamos falar desses assuntos e algo mais que possa interessar a todas as pessoas. Valeu, obrigado, doutor. Doutor, para nós começarmos falando sobre a Semana Nacional de Programa Registra-se, do Conselho Nacional de Justiça. Qual que foi o resultado, meritíssimo? Foi um sucesso. Eu estou substituindo o NIUAC, então também apliquei essa semana do Registre-se em NIUAC e Anastácio. Então tivemos inúmeros atendimentos, lá em NIUAC mais de 300 atendimentos, Anastácio mais de 200. Nós conseguimos então várias documentações, principalmente em relação às pessoas da população indígena, o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, onde consta ali a etnia daquela pessoa, trazendo que ela é indígena e com isso assegurando os direitos inerentes aos povos indígenas. Questão de mudanças de nome, questão de mudanças de sexo, casamentos como nós tivemos no Fórum de Anastácio, também lá em NIUAC, um casamento feito, uma conversão de união estável em casamento totalmente de forma gratuita. E foram em 19 comarcas, 19 fóruns que foram realizados esses atendimentos referentes à Semana Registre-se. Então foi de grande sucesso, grande valia, e o ano que vem a gente quer incrementar. Já falei com a Marielle, a registradora do cartório de registro civil de Anastácio, a fim de que nós possamos ampliar e termos mais atendimentos, agregando a questão do CPF, do RG, do RG unificado agora, né? E assim por diante. Doutor, como nós temos duas cidades irmãs, Aquidauana e Anastácio, geralmente se tem essa comparação, né? Por exemplo, Anastácio aderiu a esse programa Registre-se. Por que Aquidauana não aderiu a esse programa? Esse programa ele é instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão superior, né, que fiscaliza, digamos assim, instrui e passa instruções e passa normativas para o Poder Judiciário. E todo ano foi a terceira edição. Então, no início do ano é lançada essa edição referente ao Registre-se e a Corregedoria nos informa e cabe a cada juiz. Então, o juiz diretor do fórum, ele tendo interesse em trazer esse programa para dentro do fórum, trazer o Poder Judiciário para facilitar a população, aos documentos, ao acesso aos documentos, o juiz diz que tem interesse e aplica esse Registre-se na sua comarca. Então vai de cada juiz, né, diretor do fórum que tem interesse, diretor do fórum tem interesse em colocar essa semana no seu recinto ali. Mas como, por exemplo, pode vir um anseio da própria população ir atrás do fórum, procurar, falar, tem esse programa aqui, será que não tem como Aquidauana fazer parte? Existe essa possibilidade? Esse Registre-se agora será o ano que vem. Sim, em maio do ano que ano. vem, sim. Aí vai abrir novamente, né? Aí em janeiro, provavelmente, eles abrem a inscrição, digamos assim, para quem deseja fazer, e daí, sendo pertinente e o juiz entendendo que é cabível, ele faz a inscrição da comarca dele, cada um escolhe a sua cidade e coloca a sua cidade ali para que seja realizado. Legal. Doutor, e lá no município de Anastácio, qual que é o atendimento mais comum pela comarca desse município? No Poder Judiciário, sim, no Fórum? Porque temos a Defensoria dentro do Fórum, sim, que no Poder ali atende muitas pessoas. O Judiciário atende de uma forma geral, então as pessoas buscam informações sobre o processo. Perdão.
sobre o processo. Então ela vai buscar, deseja saber o que aconteceu com o processo dela. Essa questão que eu sempre ressalto, inclusive eu quando libero verbas, o dinheiro para as pessoas nos processos, eu mando até um áudio, às vezes eu dou uma entrevista lá para o Ronaldo Regis, lá na rádio, a fim de que oriente a população para não cair em golpe, né? Então, porque o golpista, infelizmente, ele pode ligar e pedir, aqui é do fórum, você vai receber 20 mil, mas você tem que depositar 1.000. Isso é mentira. Sim. É golpe. Ninguém vai pedir, ninguém do fórum vai ligar. Então, eu oriento nesse sentido. Então, as pessoas buscam muito essas informações e os advogados, o andamento do processo. Esse processo aqui faz 20 dias que está paralisado, tem como movimentar, a gente faz essa movimentação. Então, é uma gama de atendimentos, né, que as pessoas buscam sempre junto ao Poder Judiciário. A gente tem notado aí, em âmbito nacional, essa fraude do INSS. Este é como um assunto, dando para falar aqui do Brasil inteiro. Existe providência da comarca de Anastácio? Sim. Engraçado que foi divulgado agora pela imprensa há pouco tempo, 2 meses, né? Sim. Mas já faz mais de 2 anos que nós, juízes do estado todo, estamos julgando processos relacionados a isso. Desses golpes que as pessoas, os aposentados, quem recebe benefício, têm recebido. Eu tenho que advertir de que esses processos, não são contra o INSS, não é contra o INSS. São contra sindicatos e associações que de forma indevida eles vão e retiram os valores dessas pessoas. Então eles fingem, né, faz uma fraude dizendo que a pessoa se associou àquele sindicato, por exemplo, e começa a descontar mensalmente. Então faz mais de 2 anos que eu julgo processos, eu cancelo esses descontos, mando devolver os valores que já foram descontados e ainda mando pagar dano moral. De 8 mil, 3 mil, 5 mil, dependendo. E tem pessoas, Robson, que tem 10, 15, 20 processos, porque são várias associações ali descontando dela. Então isso é algo que já vinha acontecendo há 2 anos. Muitos processos desse naipe, tem vezes que entram uns 20 processos por semana, agora deu uma diminuída. Vai diminuir porque o INSS observou isso, constatou e vai estancar, né? Ele já interrompeu, não pode mais fazer esses descontos. Então vai diminuir bastante essa quantidade de processos. Mas muitas pessoas, já que tinham desconto, elas já entraram com processos a fim de estancar esses descontos e também receber o que foi descontado e também a questão do dano moral. Ô, doutor, e como que essas associações, como que essas pessoas têm todos esses dados para poder fraudar? Como que eles conseguem esses dados, principalmente dos aposentados, né, para poder entrar com o processo e eles autorizando esse desconto? Então, o processo, eles entram dentro lá do INSS. Sistema do INSS? Sistema, não, eles mandam o documento, eles fraudam, de que forma, não sei como, então eles fraudam, pegam a assinatura da pessoa, falsificam, ou pegam documentos da pessoa e mandam para o INSS, olha, o fulano aqui, o Chiquinho, ele se associou nesse sindicato, então já pode começar a descontar. E daí o INSS recebe esse documento e começa a fazer o desconto. Porque para o INSS é tudo legal, tá tudo certo, não tem nada de errado. Porque o sindicato ele se inscreveu, ele é um sindicato regular, está tudo certinho, e ele começa a mandar os documentos daqueles que seriam associados. Mas na verdade a pessoa nunca se associou, ela nunca quis fazer parte daquele sindicato. E daí nisso começa aquele desconto, que é totalmente indevido. Por isso que nós temos que separar, o INSS não é o responsável por esses descontos, né? É somente o benefício que está ali da pessoa, que é descontado. Tanto é que se o INSS fosse o responsável, eu nem poderia julgar o processo, porque eu sou juiz estadual e o INSS é federal. Então o que temos é contra as associações e sindicatos. Essas sim que fizeram a fraude e fizeram os descontos dessas pessoas. E essas pessoas, porque geralmente elas leigas, os aposentados, não têm muito acesso, principalmente na parte mobile hoje, na parte eletrônica. Como que eles podem fazer para tentar saber se eles estão sendo fraudados? Saiba que meu pai foi também, fraudado? Como diz golpeado. Ele falou, sério, eu fui golpeado. Eu falei, o que foi, pai? Estão me descontando aqui. Daí ele foi verificar, realmente era um sindicato que ele nunca fez parte, nem fará, descontando mas ele percebeu já na primeira ou segunda parcela.
do desconto. Então, a primeira coisa que a pessoa que recebe o benefício do INSS pode observar é ali no valor. Bom, se ela recebe R$ 1.500 líquido e no mês seguinte ela vai sacar, digamos, os 1.500 e não tem mais 1.500, falou que saldo insuficiente, opa, tem alguma coisa errada. Então procure imediatamente o seu banco ali, o seu gerente e fala, olha, eu quero, me tira o extrato aqui bem de 2 meses que eu quero verificar se tem algum desconto. Porque se tiver desconto já vai aparecer esse desconto ali do sindicato, da associação. E se a pessoa nunca contratou isso, ela tem direito, já mostra no banco, o próprio banco, antes já interrompia esse desconto. Agora o próprio INSS já bloqueou tudo. Legal. Doutor, e os julgamentos lá do município de Anastácio? Como que estão os processos, julgamentos? Quantos júris o senhor já participou nesse tempo? Eu estou em Anastácio há 11 anos. Eu sou juiz há 14, agora em junho faz aniversário, né, da magistratura. E 14 anos já na magistratura, eu já julguei mais de 110 processos. Então são 110 processos de júri. Já fiz mais de 110 processos de júri. E agora, neste mês, nós estamos já realizamos 2 e temos mais 3 à frente. 3 ou 4. Apareceu mais um processo que voltou do Tribunal de Justiça e talvez eu irei colocá-lo também agora no final de julho. Então, pela frente, temos mais 4. Mas são muitos processos de júri, né? Em Newark, que eu estou respondendo, já marquei 4 júris também. Então, infelizmente, o índice de homicídio, apesar de serem cidades pequenas, é meio alto. Infelizmente. Aqui na nossa comarca, em Newark, qual deles que chamou mais atenção do senhor durante esse tempo que o senhor teve por aqui? Olha, em Newark, que eu estou respondendo, eu vou fazer um júri, eu não participei, que eu comecei a trabalhar por lá a partir de março. Então a colega que estava antes de mim, ela já ouviu as testemunhas e tudo mais. Mas assim, o que foi bem impactante é um caso de um júri que nós teremos agora no dia 30. É um júri de um feminicídio, mas eu não posso relatar mais pontos sobre ele, né? Mas sempre tem algo muito importante, algo muito traumatizante, em especial para as famílias, né? Da vítima, evidentemente, que são marcantes e que trazem muito temor, muito sofrimento para aquelas pessoas. Em Anastácio nós tivemos vários casos também de julgamento, né? Tivemos um caso famoso de um advogado que foi morto e teve todo um contexto no julgamento. A defesa fez um trabalho muito bonito ali, apresentou todos os seus argumentos, o Ministério Público também da mesma forma. E daí houve esse julgamento e que foi considerado de forma justa por todos, tanto pela defesa quanto pelo promotor de justiça, que não houve recurso na época. Então foi considerado assim, um júri bem justo a condenação dele, pelo total de pena que ele pegou, e até quase já, se não cumpriu toda a pena, já quase terminou. Então são casos assim que são marcantes, né, que sempre deixam a nossa memória. Mas os casos que eu gosto de julgar e que marcam bastante são casos de adoção. Quando eu concedo uma adoção para alguma pessoa, para um casal ou para uma pessoa só, que pode ser uma pessoa única, né, sem companheiro ou companheira, ela pode adotar também. Então, quando eu concedo adoção, assim, é algo bem gratificante, muito importante isso. Para o juiz também é bem gratificante, pode ter certeza. Legal. Doutor, os projetos que eles estão recentes lá no senhor, principalmente agora esse que o senhor assinou com o Canil. Como que é esse projeto? E fala um pouquinho para nós. Esse projeto é fantástico, Robson. Nós começamos agora, ontem, na verdade. É uma parceria com a Polícia Militar, o Canil aqui de Aquidauana. Até agradeço imensamente o comando, o Sargento Furtado, que passou o dia conosco ontem, a tarde toda conosco, o comandante, né, Tenente Coronel Nascimento, por ter firmado essa parceria com o Poder Judiciário. E é inédito no Mato Grosso do Sul, ninguém fez ainda. Então é um tratamento especial. Que tratamento é esse? Nós levamos os cães adestrados, né? Eles já são preparados para isso, até o fórum, quando nós temos os depoimentos especiais, em que nós vamos colher depoimentos de vítimas, crianças, adolescentes, vítimas de estupro, de crimes graves. Então elas comparecem lá e elas serão ouvidas de uma forma especial, numa sala especial, com assistente social ou psicólogo. E lá elas relatam o que aconteceu. E isso é muito traumatizante, porque ela vai ter que reviver isso. Então essa forma de tratamento com os cães é algo que traz benefício, porque ele vai amenizar esse sofrimento. A criança, ontem a gente percebeu que as crianças, elas viram e interagiram com o cão antes do depoimento e também depois. E quando elas iam para o depoimento, elas já tinham visto o cão, elas já ficavam mais animadas. Uma pequenininha lá até falou assim: tio, eu quero ver o cachorro logo, quero sair daqui logo e ir lá ver o cachorro. Então
Isso a gente viu que foi muito benéfico. E principalmente depois do depoimento, porque elas saem de lá muito retraídas, muito traumatizadas, às vezes chorando, porque ele relembrou todos aqueles fatos, né? Então, levando até o cão, isso fez com que ele amenizasse, ela ficasse mais relaxada, mais tranquila, para que depois ela fosse para a casa dela. Então trouxe muito, a gente foi muito benéfico, nós avaliamos que foi muito benéfico. E a gente vai dar continuidade a esse projeto e eu quero agradecer imensamente a disposição de todo o comando da Polícia Militar que nos atendeu prontamente e que firmou essa parceria conosco. Legal. Doutor, o senhor fala de homicídio, mas tem a parte também da violência doméstica, né? Nos nossos municípios, na nossa região, a gente tem muitos casos. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um caso aí de um cadeirante que foi visto praticamente por todos aqui da nossa região. Como que está esses casos no município de Anastácio de violência doméstica? Olha, Robson, e população de Aquidauana de Anastácio. Infelizmente, não é só em Anastácio. A questão da violência doméstica está sendo vergonhoso para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós somos o estado com maior índice em termos de proporção, né? A cada 100 mil habitantes, mais de 8 mulheres são vítimas de feminicídio, sendo que a média nacional é de 3. Então, o Mato Grosso do Sul está muito alto, mais que o dobro. Mais que o dobro, quase o triplo. Quase o triplo, exatamente, de feminicídio. Então, está muito alto, está vergonhoso, tem aumentado, mas a gente tem tomado várias atitudes referente a isso. Eu sou o juiz colaborador da Coordenadoria da Mulher, do Tribunal de Justiça também. Anastácio agora implementou a Secretaria da Mulher, então temos servidoras muito atuantes lá, focadas nesse atendimento à mulher, também em treinamento e divulgação, né, do que deve ser feito, como deve ser agido, também buscando esses agressores, esses homens que fazem as agressões para tentar minimizar e retirar esse pensamento de agressão à mulher. Teremos também uma caminhada, dia 10, se não me engano, já foi confirmado, contra o feminicídio. E os processos, né? Os processos a gente tem a celeridade. Anastácio foi a única comarca do estado que ganhou o selo ouro, referente ao selo da violência doméstica. Então o estado todo concorreu e Anastácio foi a única, nós pontuamos nota máxima, foram 100 pontos, a pontuação máxima, porque são vários itens a serem observados que o juiz deve observar, os servidores, evidentemente, a fim de que haja essa somatória de pontos para que no final do ano a gente receba esse prêmio. E Anastácio ficou com ouro, demonstrando que a gente está sendo rápido nos processos de violência doméstica, interagindo com a população, fazendo palestras, andando rapidamente com os processos, atendendo bem as vítimas. Inclusive essa questão dos cães, mais à frente eu quero interagir também as vítimas de violência doméstica, claro, aquelas mulheres que desejarem, né? Com os cães também, para amenizar a dor ali no fórum, o sofrimento, por ter relembrado o ocorrido. Então são vários atos, né, que a gente proporciona, que a gente tem feito, a fim de que seja minimizado e diminuído esse sofrimento e dado uma resposta rápida, não somente para a vítima e para a sua família, mas também para o próprio acusado, né? Que o acusado, a pessoa, o agressor, ele precisa de uma resposta rápida. Então a gente tem que trabalhar de uma forma a ser cada vez mais célere, mais rápido, para trazer essa resposta à população e à família daquela vítima ali e à própria vítima. No Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Campo Grande, nós tivemos há tempos atrás o assassinato daquela jornalista, Vanessa Ricard. Exato. Até trabalhou aqui conosco, que fez uma denúncia próximo ali do assassinato dela, que ia acontecer. As pessoas falaram para ela voltar em casa. Não, volta em casa, tenta tirar o agressor de lá. E aquilo não deu tempo nem dela voltar. Aquilo chocou praticamente. Desceu o ministro lá, a ministra de Brasília, veio o alto clero para ver a situação que estava no Mato Grosso do Sul. Porque muita gente vai procurar ajuda e praticamente eles não conseguem ser ajudados. Volta para casa e isso aí é recorrente. A gente consegue ver isso aí várias vezes, né? Exatamente. Eu falo sempre que nas questões relacionadas à violência doméstica, todo mundo tem que ser muito precavido e sempre pensando no pior. No pior. O pior pode acontecer, então vamos tomar as atitudes, porque pode acontecer sim o pior. Então, por exemplo, houve uma briga lá, o casal, ele ameaçou, foi preso. Eu concedo liberdade. Foi a primeira vez, não teve nada registrado, dou um conselho, libero. Digamos, a pessoa vai lá e tem protetiva e descumpre. Esse aí vai ficar preso
porque já significa que a protetiva não serviu. Eu não vou arriscar, ninguém vai arriscar de deixar aquela pessoa solta, perturbando a mulher e correndo o risco até de praticar um feminicídio. Então a gente tem que ser muito cauteloso e muito ciente de que em situações de violência doméstica, a gente sempre tem que pensar no pior. Pode acontecer o pior, sim. E por isso que nós temos que ter um treinamento de toda a rede, toda a equipe. Então, começando na delegacia, a delegada de polícia, né? Os investigadores ali, o escrivão que vai atender aquela mulher, a Secretaria da Mulher do município, que vai dar orientações, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o juiz, os servidores do juiz. Então, todo mundo precisa estar numa engrenagem ali trabalhando em sintonia, a fim de que não ocorra nada mais grave com aquela mulher. Que ela seja amparada, que ela seja orientada, né, que o processo dela seja rápido, a fim de que ela tenha uma boa resposta e protegida, que o principal é a proteção. Ela tem que se sentir protegida para que não possa acontecer com ela o mais grave, que é o feminicídio, que é o pior. Então é toda uma engrenagem, a gente precisa, assim, às vezes, infelizmente, aprendemos com os erros, como foi o caso dessa jornalista, né, que de fato veio toda uma equipe, nós trabalhamos, eu fiz reuniões com a desembargadora também, para discutirmos o que tinha acontecido, implementamos métodos importantes, né, por exemplo, podendo ser intimada a vítima por telefone rapidamente, o agressor também, para ele tomar ciência daquela protetiva. Você tem uma protetiva, não se aproxima dela. Agora os policiais em Campo Grande poderão levar a intimação também para o agressor. Então foram implementadas várias técnicas após esse acontecimento do feminicídio, para melhorar e não fazer exatamente de que, olha, você vai lá pegar suas coisas. As coisas não são assim. A casa é minha, eu aluguei a casa. Vai, né? Mas vai o oficial de justiça, vai a polícia junto, vamos tirar o agressor da casa, a senhora se sente protegida aqui? Não, eu não me sinto, não é melhor ir para casa da sua mãe, por exemplo? Sim, é melhor. Então vai e fica um tempo lá. Ela não vai perder os direitos dela. Muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas se eu sair de casa eu perco meus direitos. Então, população, não vai perder direito. Vai ter direito à guarda dos filhos, se for o caso, a pensão alimentícia dos filhos, partilha de bens, tudo isso está assegurado e garantido. A medida protetiva, tem muita gente, Meritíssimo, que diz que a medida protetiva, em vez de melhorar, ela piora a situação. Porque ela afasta, ele tem uma protetiva, ele não pode chegar perto dos filhos, ele não pode chegar perto de casa, e isso aumenta a fúria daquela pessoa que às vezes está tentando reatar um relacionamento. E muita gente fala, não, eu não vou nem denunciar. Tem muitas mulheres que ainda não tiveram coragem de denunciar. E aí as coisas acabam agravando, né? Sim, mas aí são dois pontos diferentes, né? Muitas mulheres têm receio, sim, porque elas pensam que ele vai se tornar pior, vai ficar mais agressivo, só que devem analisar que quando ela faz a denúncia, ela será amparada, ela será protegida pela polícia, pela delegacia de polícia, pela Secretaria da Mulher, pelo juiz, pelo Poder Judiciário e assim por diante. Então ela tem esse amparato, ela não estará sozinha, mas precisa partir dela, evidentemente. Sim. Né? E essa questão eu discordo de que a protetiva vai ser pior. Não, a protetiva vai ser melhor. Né? Então, e pode até revelar o comportamento daquela pessoa, do agressor. Olha, ele recebeu aqui protetiva, vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Opa, mas 90%, Robson, acatam e ficam distante. Não se aproximam, não entram em contato, não manda mensagem, não quer mais, fica distante da pessoa, porque sabe, e ali consta que se descumprir vai ser preso. Então a maioria, 90%, cumpre. Claro que sempre terão alguns que vão descumprir e esses serão punidos. Serão presos, descumpriu protetiva e infelizmente 2, 3% vai lá e ainda vai praticar um crime mais grave. Uma lesão corporal grave ou gravíssima, um feminicídio, infelizmente. A gente não tem como segurar 100%. Mas, de um modo geral, a protetiva é muito eficaz. Mas muito eficaz mesmo, e ela protege mais de 90%, pode ter certeza disso, né, das mulheres. Mas alguns vão descumpri-la, evidentemente. E daí nós tomaremos todas as medidas drásticas em relação àquela pessoa. Vai ficar preso 2, 3 meses. E agora, Robson, antes, até o ano passado, a pena para quem descumpria a protetiva era no mínimo 3 meses. Agora, o Congresso aprovou e a lei foi sancionada, aumentou para 2 anos. Então, quem descumpre uma protetiva, 2 anos de pena
E pode ter certeza que vai ficar um tempinho ali preso também. Não tem um projeto, 3, acho que ia 4, colocar 5 ó, meses. tipo uma tornozeleira para ele se Sim, afastar? Temos o projeto da tornozeleira, mas precisamos de verba no Estado e a compra dessas tornozeleiras. São muitas, né? São muitas. Muitas. E tem a questão do regime semiaberto também, se vai para tornozeleira ou não. Então, a falta é a tornozeleira. Então, quando tivermos, né, já chegar essas tornozeleiras, aí será possível essa aplicação para deixar a mulher mais protegida ainda. Tem algum aplicativo que ela também se abaixa no celular dela para ela, a hora que vê, às vezes, o agressor próximo, ela acionar esse número? Sim, é o botão do pânico. Nós chamamos de botão do pânico. Então, se ele se aproximar dela, alguma coisa nesse sentido, ela já tenha feito o cadastro dela ali no botão do pânico, vai estar tudo cadastrado no sistema. Então, se ela acionar, já sabe que essa pessoa está descumprindo. Mas chamando aqui no interior, talvez seja até mais rápido, liga o 190 que a polícia vai, muito eficiente. Nós temos uma polícia muito eficiente em Anastácio, aqui da UANA. Liga que imediatamente irão e conseguirão pegar esse agressor. Agressor ou agressora, porque a mulher também pode praticar violência doméstica, Robson. E a punição é a mesma? A punição é a mesma. Agora, só a mulher que pode ser vítima. Agora, o agressor pode ser homem ou pode ser mulher. Então, digamos, a filha que começa a agredir a mãe, ela vai responder por violência doméstica. Certo. O filho que agride a mãe, também violência doméstica. Agora, a mãe que agride o filho. A mãe que agride o filho, como é sexo masculino, não é violência doméstica, mas ela vai responder por crime de maus tratos ou agressão, lesão corporal, seja o que for. Ah, tá. A mulher que agride o marido também não. A mulher que agride o marido, ela responde pela agressão, mas não né, por a lesão doméstica. corporal, mas não por violência doméstica. É somente a mulher. E a mulher vítima é a mulher que nasceu com sexo biológico feminino, ou aquela mulher trans também pode ser, um travesti, desde que ela se considere psicologicamente como mulher. Então, se ela se considerar como mulher, ela também está protegida dentro da lei de violência doméstica. Ah, interessante essa Sim, fala aí. muito importante. Outra coisa, Meritíssimo, geralmente as pessoas, vamos colocar essa mulher que não fez a denúncia, mas o vizinho, familiares, as pessoas têm prova e conseguem sempre participar daquela agressão, porque a agressão ela não precisa ser física só, né? Ela pode ser verbal, ela pode ser outro tipo de agressão, humilhação. E esse vizinho, esse familiar, ele tem como denunciar e ficar no anonimato? Exatamente, tem. E olha, Robson, isso é muito comum, acontece muito, porque muitas vezes chega lá a vítima, ela não quer falar muita coisa, daí a gente começa a perguntar e ela vai ficando mais à vontade. Aí a gente pergunta, quem que foi que denunciou? Já que a senhora parece que a senhora não tinha interesse de chamar a polícia. Não sei, doutor. Não sei, alguém chamou a polícia, ligaram para a polícia e ela foi lá e pegou a gente. Então, eu agradeço até, isso é muito importante, os vizinhos, né, que têm um bom senso, sim, que estão observando aquele contexto de violência doméstica e que acionam. E acontece muito, é muito frequente isso, de chamarem, de ligarem para a polícia e chegarem lá, ó, tá tendo agressão ali, tá tendo violência doméstica, a gente ouve constantemente, daí o policial chega lá, a mulher tá toda vermelha, roxa, o olho inchado, e algo muito comum, chutes, puxões de cabelo, socos e pontapés. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo. E como dito, você ressaltou, Robson, a violência doméstica ela abrange vários pontos, não é somente a física. A física é a que nós conhecemos mais popularmente, né? Todo mundo acha que é violência física, mas tem outras, como a moral, aquela pessoa que começa a agredir a mulher. Ah, você não vale nada, você não serve pra nada, você não sabe fazer, a sua comida é horrorosa, você viu, foi final de semana, a tua família nem veio te visitar aqui. Se veste mal. Você se veste mal, seus filhos não te obedecem, aí ó, o menino não foi na escola hoje porque você não tem autoridade. Então ele vai maculando, né, aquela mulher, vai sempre aniquilando, diminuindo a força da mulher, a competência da mulher. Isso é uma forma de violência doméstica também. Temos a patrimonial, que é muito comum. Geralmente, quando termina um relacionamento, ele vai lá, ele consegue pegar o celular dela, dele olha alguma mensagem que ele acha que é traição, alguma coisa nesse sentido, aí quebra o celular dela, aí quer bater na mulher, às vezes risca o carro, ou põe fogo, já tivemos isso, põe fogo na casa.
Então é a patrimonial também. A sexual, então a pessoa já não está bem no relacionamento, ele força uma relação sexual, por exemplo. Quase um estupro. Ele vai responder por estupro. Ah, ele responde por estupro. Sim, se ela não consentiu, se ela não quis, responde por estupro e é no contexto de violência doméstica. Interessante isso aí. Então são vários pontos. A violência doméstica ela é muito abrangente. Meritíssimo, nós falamos aí da violência doméstica, mais com foco principal na mulher. Mas e a criança indefesa? Nós tivemos um caso, um vídeo que veiculou há tempos atrás aqui da nossa região. Uma criança praticamente, ela estava só o osso. Esse dia eu encontrei a criança, ela já forte. Ele tá viçosa, né? Tá viçosa, acho que lá no fórum. Foi, eu encontrei ela lá no fórum. Aí me falaram, puxa, ele irreconhecível, né? Irreconhecível. É outra criança. Aquilo ali também é algo que a mãe não vai denunciar, o pai, ninguém, todo mundo se blinda. Mas alguém tem que fazer algo por aquele ser indefeso, né? Exatamente. Sim, você mencionou bem porque realmente a família blindou. Ninguém denunciou, tanto é que há uma investigação nesse sentido para ver se alguém sabia, tinha conhecimento e permaneceu quieto, porque pode responder também. Responde por omissão. Por omissão, porque quando você vê algo que é um crime, nós temos o dever de acionar a polícia e de denunciar. Exatamente. E esse menino é uma história triste, mas é muito linda, porque ele está acolhido, né? Está na instituição acolhedora. Ele já é outra pessoa, como você disse. Ele já se recuperou, está com peso ótimo. Tem alguns traumas, nós estamos trabalhando. Ontem nós tivemos uma audiência sobre ele. Estamos trabalhando isso, o psicológico dele, sendo atendido, com bons médicos, né? Aqui também no atendimento da rede de saúde, isso é muito importante. E ela vai responder sim pelo processo lá, acho que foi denunciada por crime de tentativa de homicídio. E a criança também é protegida. Aí lembrando, se for menina também tem toda a proteção da questão da violência doméstica. Se for menino... Como esse caso, não. Como esse caso não é violência doméstica, mas ela vai responder normalmente por todos os crimes que ela teria praticado. Então é um processo que segue normalmente. Meritíssimo, mas o senhor... a mulher, ela tem mais direito. Vamos colocar ela, o sexo frágil que se fala. Ela é protegida pela lei da violência doméstica. Mas essa criança também, ele não tem como se defender. Ele teria que ter alguma coisa também que protegeria ele como uma lei dessa, né? Vamos supor, até 6 anos, até 8 anos, porque não é justo a menina vamos colocar que se no lugar dele ali fosse uma menina. Agora ele passou por todas as humilhações, ele foi praticamente, ainda bem que sobreviveu, né? Sim, sobreviveu, então isso está muito bem. 2 questões importantes. Primeiro, não vamos falar que a mulher é sexo frágil, que nós vamos apanhar das feministas. Eu tenho uma amiga feminista, ela fala, Luciano, o que você não me defendeu? Então não é questão de sexo frágil, né? São situações diferentes, homem e mulher. Mas a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Então nós temos que considerar assim. O que acontece é que a mulher, ela sofre essa questão de violência doméstica porque o homem justamente acha que ela é submissa a ele, que ela deve respeito a ele, que ela deve subordinação a ele, que ela deve obediência o tempo todo, sendo ele o dono da casa e dos filhos. Isso não existe mais. Todos são iguais perante a lei, a mulher e o homem têm os mesmos direitos, tanto é que um casal, quem administra a casa são os dois. Quem administra, quem gerencia os filhos, exatamente, tanto para pagar contas quanto desfrutar dos benefícios da porque antes era o homem que levava a providência para dentro de casa, né? A mulher ficava cuidando dos filhos e da casa. Tudo era o homem. Sim. Tanto é que antes, por exemplo, em relação aos filhos, existia o pátrio poder. Então o pátrio poder era o quê? O pai tem o poder sobre os filhos. A mulher não podia dirigir, a mulher não podia votar. Até tempos atrás, a mulher não podia votar. A mulher não podia fazer faculdade, não podia viajar sem autorização do homem e assim por diante. Ela utilizava os mesmos documentos do marido, os números de documento. Fulana, daí colocava o RG do marido, o CPF do marido. Não tinha nem documento. Não tinha nem documento, exatamente. Então isso tudo é algo que está sendo desconstruído e evoluído, trazendo que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Esse é um ponto importante, né, a ser dito. A outra questão do menino, eu não quis dizer que o menino ele não está protegido pela lei. Tanto é que ele é vulnerável.
Ou seja, vulnerável é aquela pessoa que é frágil, que ela não tem condições de se defender sozinha. Então, por isso que atua o promotor de justiça, atua o delegado, atua o poder judiciário, né? A gente toma todas as atitudes em defesa daquela criança, seja do sexo feminino e seja do sexo masculino. E na questão da violência doméstica, por exemplo, se fosse o caso, esse menino, a mãe dele não pode se aproximar dele, eu impedir. A mãe está proibida, apesar de estar presa, né? Ela voltou porque ela tinha sido solta. Não, ela não foi solta. Não foi solta? Não, ela foi presa. Ah, é? Sim. Então ela está proibida, ela não pode permanecer em contato, não ter contato com ele. Então o juiz pode aplicar várias determinações para proteger aquela criança. Então não é porque é do sexo masculino, ele está desprotegido. Não, está protegido também. O que não vai se aplicar são os institutos da lei da Maria da Penha. Da Maria da Penha. Isso que daí não se aplica para aquela questão se a vítima for um homem. Entendi. Ou um menino, né, no caso. Mas ele está protegido, o processo segue em frente do mesmo jeito. A pessoa que praticou, né, crimes contra homem ou contra mulher vai responder normalmente e vai, se condenado for, cumprir a pena no fechado, no aberto, no semiaberto. Então todos estão protegidos. Entendi. Doutor, para finalizar essa entrevista, gostaria de saber do senhor as liberações das verbas do Poder Judiciário para projetos sociais. Como que elas estão lá em Anastácio? Então, durante todo o ano, todos os anos a gente faz isso. A gente faz há um processo, temos a apresentação. Inicialmente as pessoas vão e falam, as instituições, olha, eu desejo me cadastrar. Aí elas fazem um cadastro. Aí vai o nosso assistente social lá na instituição e verifica o que aquela instituição faz. Se é benéfica ou não para a população. Vou dar um exemplo. O Lar Betânia, o asilo aqui de Aquidauana, que eu fui lá esses dias visitar, fui muito bem recebido. Parabéns, Maristela, seu trabalho é esplêndido e que o poder público sempre esteja do seu lado e contribua. Eu falei para ela, Maristela, o seu asilo entre aspas, né? O asilo que você gerencia, que você é diretora, ele parece uma pousada. É fantástico. Então, por exemplo, o asilo se inscreve, o Lar Betânia, da mesma forma o Lar Betânia, um exemplo de instituição, eles fazem uma inscrição. E outras instituições, mais de 20 nós temos. Aí nós vamos lá, o meu assistente social faz uma análise, fala, doutor, a instituição é boa, é ótima e é de confiança, pode liberar verbas. Ok, aprovada. Aí vem essa instituição e daí ela apresenta os projetos. Doutor, eu quero 20 mil reais, eu quero 10 mil reais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do asilo. Isso, aquisição do ar-condicionado. Ou o asilo, eu quero comprar 10 camas, como se fosse cama de hospitalar. Exatamente, cama hospitalar. Que nós já fizemos isso, já doamos essas camas lá. Aí apresenta o projeto, aí volta o assistente social lá, analisa esse projeto e daí fala, doutor, ok, tá tudo certo, esse projeto é viável, vai ser muito benéfico. Aí o promotor manifesta também a defensora, aí sim que a gente libera esse valor. Aí libera esse valor, aí a pessoa que vai adquirir essa verba, essa instituição, precisa depois trazer 3 orçamentos e comprar os bens no valor menor do orçamento. E depois ela presta contas. Depois que nós liberamos a verba, ela vai e presta contas. Então nós liberamos o ano passado, eu não me lembro, acho que foi mais de 200 mil reais, 200 e poucos mil reais, 250, não me recordo agora, para várias instituições. Então demora o processo, esse processo demora o ano todo, porque são 20 instituições e são mais ou menos 40 vezes que o assistente social precisa ir lá para fazer essa fiscalização e analisar o projeto. Aí estando tudo ok, é liberada a verba, daí a gente faz aquela cerimônia. Nós teremos esse ano também, mais para o final do ano, lá por outubro, novembro, liberando as verbas para essas instituições para contemplarem os seus projetos e beneficiarem toda a população. São inúmeros. Outra instituição magnífica é a Pestalozzi aqui de Aquidauana, que a gente sempre ajuda, e ali é uma administração impecável, tem uma clínica perfeita, um atendimento muito humanizado, e a gente sente muito prazer e alegria em ajudar essas instituições. Com dinheiro público, o dinheiro não é meu privado, não é meu particular, deixando bem esclarecido isso. São verbas, dinheiro público, dos processos que vão surgindo, fiança que a pessoa pagou, ou acordo que ela faz para não ser processada quando o crime tem a pena baixinha, ela pode fazer um acordo financeiro também, e daí vão para essa conta e depois a gente distribui para esses projetos fantásticos. Meritíssimo, a pessoa precisa ir lá no fórum de Anastácio ou ela tem um WhatsApp para saber os primeiros passos, pelo menos? Tem algum WhatsApp que ela consegue falar dentro da instituição lá, para chegar lá já com os documentos praticamente pronto?
Sim, ela pode ir lá no fórum, falar com as meninas entre aspas, né? Com as servidoras da secretaria, que são a Karina, a Rose e a Vanessa. Daí elas vão passar todas as orientações. Precisa ser uma instituição sem fins lucrativos. Então, essas que eu já citei, elas recebem. Temos a Biblioteca Solidária aqui de Aquidauana, também que tem dentro de um container, não, de um vagão de trem. Lá na Nova Aquidauana. Isso, sim, exatamente. Vagão. E várias outras instituições. A Polícia Militar Canil, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Militar de Anastácio, a Delegacia de Polícia, o Bombeiros, e assim por diante. Várias instituições públicas e também privadas, e essas privadas não podem ter lucro. Elas têm que ser benéficas para a sociedade. A Mina, que temos lá em Anastácio, que todo mundo conhece. A Rede Feminina de Combate ao Câncer também, que é sem... Era a Aquidauana e Anastácio, agora dividiu, né? Sim, temos a Aquidauana, também temos em Anastácio. E assim por diante. Então essas instituições que não cobram das pessoas, que não têm fins lucrativos e que estejam regularmente inscritas, tenham toda a documentação CNPJ, elas podem ir lá verificar, pegar as informações e fazer a inscrição. Aí elas fazem uma inscrição da instituição. Nós vamos verificar a instituição e, estando certa a instituição, aí ela está aprovada, aí ela pode apresentar projeto. Aí nós vamos analisar o projeto dela. Sendo aprovado o projeto, aí que libera o valor. É todo dentro de um cronograma e dentro da legalidade e tudo muito bem criterioso. E tem que ser assim, né? O dinheiro é público e a gente exige muito essa questão. Legal. Pessoal, Silvio, são muitas as informações, a gente quer agradecer aí com certeza o fato do juiz Luciano Pedro Beladelli ser uma pessoa acessível, ter aceitado esse convite de vir aqui conversar, bater um papo com a gente, que a gente tem muito assunto para tratar aí. Na verdade existe aquele estigma, né, de que os juízes eles são distantes da população, porque eles se vestem diferente, eles têm uma atividade diferente, mas meritíssimo Luciano Pedro Beladelli é uma pessoa acessível, tá aqui conosco hoje, batendo esse papo, vai voltar outras vezes. Ele mesmo diz que sempre quando tem algum fato, vai até a rádio, passar para a população as maiores informações, porque ele quer com certeza ver a população muito bem informada. Meritíssimo, muito obrigado pela atenção do senhor, dispor do tempo do senhor vir aqui bater um papo um pouco com a gente. O Pantaneiro está sempre de portas abertas. Olha, eu que agradeço as palavras e esse convite maravilhoso, com certeza voltarei. Eu acho que o judiciário e a imprensa sempre podem trabalhar juntos e se agregarem, né? Trazer informações, conhecimento, isso é muito importantíssimo. E a gente precisa também da imprensa, evidentemente, para mostrar os projetos, mostrar o nosso trabalho e vocês, da mesma forma, buscando essas informações e trazendo tudo o que é necessário para a população. É sempre um grande prazer, com certeza. Eu sempre recebo alunos e visitações lá no Fórum de Anastácio, eu sempre me apresento e falo assim que muitas vezes, como você disse, as pessoas acham que o juiz vive dentro de uma bolha de vidro e que come ouro, e isso não é verdade, né? Evidentemente não é verdade. Eu sou uma pessoa, né, dentro da normalidade, claro, tem um cargo que exige mais formalismo, o terno, mais restrições de sair de casa, todas essas questões aí, mas isso não impede que eu tenha acesso à população, que eu tenha convivência, que eu frequente academia, que eu venha à rádio, que eu venha a um estúdio do Pantaneiro e assim por diante. E é sempre um grande prazer poder vir até aqui, de falar sobre essas questões que trazem informações à população. E eu agradeço imensamente a abertura desse espaço e parabenizar mais uma vez a ti, Robson, e toda a sua equipe de trabalho, e dizer que é sempre um grande prazer e podem contar com a gente, que a gente sempre está de portas abertas e à disposição. Beleza. Pessoal, é isso aí. Acabamos de falar com o meritíssimo juiz Luciano Pedro Beladelli, que veio aqui esclarecer algumas coisas para nós sobre o município de Anastácio, uma pessoa atuante ali, uma pessoa comum, ele mesmo dizendo aqui que frequenta alguns lugares da cidade, e continuaremos em comemoração aos 60 anos do Pantaneiro, mais de 60 anos, contando a sua história. E fique de olho na próxima entrevista. Valeu!